Você já reparou como cada vez mais, como estamos distraídos ultimamente? Você escolhe. Levante o telefone para verificar uma notificação. E antes que você perceba, já se passaram 30 minutos. Você passou por cima rolando o feed. Você se senta para estudar e sua mente divaga.para 1000 lugares diferentes. Você abre seu laptop para trabalhar e acabar assistindo vídeos aleatórios no YouTube. Se isso acontece com você, não significa que você tenha TDAH ou qualquer outro problema. Na verdade, é mais normal do que você imagina. Hoje vivemos em um mundo repleto de estímulos, que é difícil se concentrar em uma única coisa. Tarefa. Sempre há uma notificação, vídeo, uma música, uma notícia, e isso rouba nossa atenção. Nosso foco desaparece como água que vaza de um balde furado. No entanto, o hábito de concentrar-se em mais de uma tarefa ao mesmo tempo sempre foi algo ruim. Nossos ancestrais precisavam constantemente examinar seus ambientes propício a perigos. Este fragmentou a atenção, nos manteve vivos. Mas hoje, está nos destruindo por completo, por dentro. De acordo com pesquisadores da Universidade da Califórnia, uma pessoa leva em média 23 minutos para recuperar o foco total. Após uma única interrupção, 23 minutos. Agora, multiplique isso pelo número de vezes em que você interrompe sua atenção por checar o celular, fazer outra tarefa, colocar música para tocar, ou qualquer outra coisa. Mas e se houvesse uma maneira de hackear isso? Treine seu cérebro para ignorar distrações e mergulhar tão profundamente em uma tarefa que o mundo ao seu redor simplesmente desaparece. Técnica existe e não é algo inédito. Técnica inovadora criada por um consultor de marketing digital. Esta técnica vem dos mosteiros Zen do Japão. E seu nome é Ishigo Zamai. É o conceito de fazer uma coisa em um momento com atenção total. É muito presente no budismo Zen japonês. E é sobre isso que falaremos hoje. Antes de chegarmos ao vídeo, eu gostaria de agradecer aos novos membros do canal pelo apoio. Também quero agradecer cada um de vocês que está curtindo os vídeos, os comentários e o compartilhamento dos conteúdos. Você é uma parte muito importante da história deste canal. Muito obrigado. Muito. Sério? Agora me responda, nos comentários. Qual é o seu maior distração? O cérebro funciona como, a cada distração, cada notificação, cada mudança, para realizar uma tarefa. Nosso cérebro precisa gastar energia para recomeçar e se concentrar novamente. E quanto mais você faça isso, e quanto mais você treinar seu cérebro, distrair-se. Outro artigo explicou a técnica Pomodoro combinado com o Ishigo Zamai. Blocos de poucos minutos de concentração total seguido de 5 ou 10 minutos de consciência pausa. Não atenda o celular durante o intervalo, sem checar as redes sociais. Mídia, apenas respirar, alongar-se, água potável, estar presente. Outro artigo discutiu a escolha. Arquitetura, basicamente, você modifica seu ambiente propício a distrações impossível. Celular em outro cômodo. Notificações desativadas, apenas uma aba aberta. Aberto, apenas uma tarefa por vez. Ele descobriu que Ishigo Zamai é sobre mergulhar completamente na atividade que você está fazendo agora, sem dividir sua mente. Não é simplesmente fazendo uma coisa de cada vez, não faz sentido na prática. É uma união total entre você e a ação. Quando você está varrendo o chão, você é o ato de varrendo. Quando você está comendo, você está o ato de comer. Monges Zen aplicam isso até tudo, desde tarefas mundanas, como a lavagem de louça à meditação formal. Existe um famoso ditado Zen que diz: isso ilustra. Quando eu como, eu como. Quando eu durmo, eu durmo. Parece óbvio, mas quantas vezes comemos pensando sobre o trabalho, ou ir dormir pensando em problemas? Nossos valores culturais, modernos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Ishigo Zamai é o oposto radical disso. A ideia é que, ao fragmentar sua atenção, você não está verdadeiramente presente em qualquer uma das atividades. Você se torna superficial em tudo. Nisso perspectiva,
Quando surge a distração, exurgirá. O profissional simplesmente reconhece. Minha mente divagou e retorna suavemente à atividade atual, sem culpa, sem frustração. É uma prática constante de trazer a mente depois de aprender tudo isso. Jake voltou. Percebeu algo importante. Ele não estava fraco ou preguiçoso. Ele simplesmente nunca tinha aprendido como usar a atenção dele corretamente. Então, ele decidiu, a partir daquele dia, tudo mudaria. Na segunda-feira seguinte, Jake voltou para casa, da escola, e fez algo que ele nunca tinha sido feito antes. Ele criou um ritual. Ele guardou o celular em uma gaveta. Outro cômodo. Ele desligou todos os computadores, notificações, ele fechou todos os navegadores, abas, deixando apenas uma aberta, com seu material de estudo. Ele definiu um prazo de 25 minutos. Cronômetro. E ele respirou fundo 3 vezes. Então, o futuro. Quando você se distrai. Amém. Outras palavras. A prática de Ishigo Zamai literalmente paralisa o centro de distração do seu cérebro. E aí mais, um neurocientista com anos de experiência especializada em neuroplasticidade, foi mencionada em uma entrevista. O cérebro humano é incrivelmente adaptável. Quando você treina consistentemente sua atenção, você não é apenas aprimorando uma habilidade. Você está reprogramando sua mente, circuitos neurais. Você está criando informações sobre rodovias onde antes só existiam trilhas. Em outras palavras, toda vez que você voltar a concentrar sua atenção, quando ele vagueia, você está literalmente construindo um cérebro mais forte. E veja só, isso não é misticismo, é pura verdade. Neurociência. A técnica Pomodoro, combinado com Ishigo Zamai, foi usado por programadores e escritores. Por quê? Porque funciona. Quando você remove as distrações, desenha o ambiente. Quando você trabalha com focoblocos de tempo, quando você trouxer sua atenção, é retomada sempre que ela se dispersa. Você está fazendo o equivalente a um treino para o seu cérebro. E assim como para os seus músculos, crescem quando você levanta pesos, sua atenção aumenta quando você a treina. Faça isso. Sabe o que é mais louco sobre isso? Ichigai não se trata apenas de produtividade. Não se trata apenas de fazer mais em menos tempo. É sobre realmente fazer mais vivendo. Pense nisso. Quantas vezes você comeu uma refeição inteira e não? Você ainda se lembrava do sabor. Quantas vezes você já assistiu a um filme? Mas você está checando o celular ao mesmo tempo? Quantas conversas você já teve com pessoas que você ama, mas sua mente estava em outro lugar? Estamos vivendo no piloto automático. Estamos deixando a vida passar por nós, enquanto estamos distraídos. E o Ishigo Zama, isso te desperta. Quando você aprende a ser ao estar totalmente presente, você não apenas trabalha melhor, você vive melhor. A comida tem um sabor melhor. As conversas ganham mais profundidade. As experiências se tornam mais ricas. É quase como sair da matriz e vendo o mundo real pela primeira vez tempo. E há um detalhe que irá você se surpreenderá. Estudos mostram que as pessoas que praticam mindfulness relatam muito níveis mais elevados de felicidade e vida satisfação. Por quê? Porque felicidade não vem simplesmente de ter mais coisas. Vem de estar presente nelas, o que você já tem. Jake aprendeu isso, e isso mudou tudo. Então, onde está Jake hoje? Ele ainda trabalha no mesmo lugar. Empresa. Ele ainda é um líder de equipe, mas mais importante ainda, ele é completamente uma pessoa diferente daquela de 16 anos. Menino, que não conseguia se concentrar por 5 minutos. Jake ensina Ishigo Zamai à sua equipe. Membros, ele vê os mesmos resultados acontecendo. Pessoas que estavam anteriormente e atualmente, os profissionais que trabalham em média agora, entregam um trabalho excepcional. As pessoas que viviam sob estresse, agora, têm clareza mental. E veja bem, Jake não é especial. Ele não tinha um nível absurdamente alto. Ele não veio de uma família rica. Vezes, ele disse, exatamente como eu fiz. Nem mais rápido, nem mais devagar, nem com mais força. Idêntico. Yamato passou a semana inteira praticando aquele único golpe. 1000 repetições por dia. No quarto dia,
algo extraordinário aconteceu. Ele estava em plena greve, Nemero 400, quando seu corpo executou o movimento perfeitamente, sem qualquer comando mental, como se a espada conhecesse o caminho, por conta própria. Você sentiu? Perguntou o mestre, observando de longe. Yamato assentiu. Sem palavras. Isso, Ushu. Quando a técnica penetra no corpo tão profundamente que a mente não precisa mais estar presente. Mas a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto, porque pensa que repetição é, para os fracos. Eles acham que são inteligentes demais para praticar o básico 1000 vezes. Um neurocientista da Universidade de Tóquio, que estuda a aprendizagem motora há 18 anos, descobriu algo revolucionário. Quando você repete um movimento específico, de 300 a 500 vezes, os neurônios do cérebro começam a criar um padrão automatizado. Após 1000 repetições corretas, ou o padrão torna-se inconsciente, a habilidade migra literalmente da mente consciente para o sistema automático do cérebro. Mas se você mudar o movimento antes de 300 repetições, o padrão nunca se forma. Você permanece para sempre em estado consciente. Modo que é lento, cansativo e propenso a erros. Capítulo 4. A eterna armadilha do estudante. 6 meses de Shu se passaram. Yamato agora dominava 12 técnicas básicas tão completamente que conseguia executar-los em seu sono. Literalmente, certa noite, seu mestre o acordou de surpresa e perguntou para que ele executasse o golpe vertical. O corpo de Yamato executou perfeitamente, mas Yamato começou a notar algo que o incomodava. Ele viu outros praticantes, alguns até com mais experiência em treinamento, conheciam centenas de técnicas. Eles conheciam cada carter. Eles conseguiam nomear todos os mestres antigos. Mas quando ele os observava em combate real, algo estava faltando. Ele sabia os movimentos, mas os movimentos não viviam neles. Mestre, perguntou Yamato a bom dia. Por que alguns guerreiros conhecem tantas técnicas, mas lutam pior do que eu, que só conheço 12? O samurai sorriu. Pela primeira vez em meses. Finalmente, você fez a pergunta certa. Esses guerreiros vivem no que eu chamo de eterno. Os estudantes são um inferno. Eles colecionam técnicas como crianças, colecionam brinquedos, aprendem algo novo antes de dominar o anterior. Eles leem sobre 1000 estratégias, mas nunca internaliza nenhuma. Confundem conhecimento com domínio. Mas conhecimento é apenas ter um mapa. Domínio é ter percorrido o território a pé. Tantas vezes que você não precisa mais do mapa. O mestre caminhou até uma árvore. Shuti deu as bases. Você obedeceu cegamente. Você não questionou. Você não improvisou. Você apenas repetiu até que as técnicas se tornaram parte de você. E agora, ele fez uma pausa. Agora você está pronto para romper. Yamato franziu a testa. Quebrar. Quebrar o quê? Tudo o que eu te ensinei. Capítulo 5. A perigosa libertação. Na fase do sapato, você se tornou uma cópia perfeita de mim, o mestre explicou. Você faça exatamente o que eu faço, do jeito que eu faço. Isso te deu a base. Mas se você pare com isso, você nunca será um verdadeiro guerreiro. Você será apenas minha sombra. O samurai desenhou um círculo no chão. Shu é esse círculo. Esses são os limites que eu colocaram sobre você. Agora vem a fase do onde você quebra esse ciclo. Mas tenha cuidado. A maioria das pessoas confunde com rebelião. Eles ultrapassam os limites, não porque os dominam, mas porque são preguiçosos demais para dominá-los. O conceito de não se trata de rejeitar o que você aprendeu. Trata-se de compreender profundamente a sabedoria por trás de cada técnica, que você pode começar a adaptá-las, você pode combiná-las, você pode modificá-las, mas só funciona se Shu estiver completo. Naquela tarde, pela primeira vez em 6 meses depois, o mestre trouxe outro instrutor para a clareira, um guerreiro de uma escola diferente, com um estilo completamente diferente. Durante o próximo ano, disse o mestre, você vai treinar com ele também. Você aprenderá técnicas que contradizem tudo o que eu lhe ensinei.
A postura dele é diferente. Os ataques são diferentes. A filosofia dele é diferente. Yamato estava confuso. Mas se eu aprender um estilo diferente, isso não vai bagunçar tudo o que você me ensinou? Se o Shu não for profundo o suficiente, sim, vai bagunçar. Se você estragar tudo, se tornará um lutador medíocre, sem identidade. Mas se Shu fosse completo, e ele era, você fará algo extraordinário. Você começará a perceber os princípios universais que existem por trás de todos os estilos. E assim começou o estágio em Yamato. Passava as manhãs com seu mestre original e as tardes com seu segundo mestre instrutor. Os estilos eram tão diferentes que a princípio, sua mente entrava em curto-circuito ao tentar alternar entre eles. O primeiro mestre ensinava postura baixa, movimentos econômicos e espera paciente. O segundo mestre ensinava postura alta, movimentos explosivos e ataque agressivo. Tudo se contradizia. Mas depois de 3 meses depois, algo começou a acontecer. Yamato começou a perceber que por baixo da superfície, apesar das diferenças superficiais, ambos os mestres ensinavam a mesma coisa: como movimentar a energia pelo corpo eficientemente, como ler o oponente, como estar presente no momento. Ou as técnicas eram diferentes. Os princípios, porém, eram idênticos. Você está começando a entender, seu mestre original disse ao notar a mudança nos olhos de Yamato. Shu te ensinou as formas. Está te ensinando os princípios. Quando você entender os princípios, as formas, tornar-se ferramentas, não prisões. 1 ano na fase mais difícil mudou completamente a situação de Yamato estilo do luta. Ele não era mais uma cópia perfeita de nenhum dos mestres. Ele havia começado a combinar técnicas de maneiras diferentes. Nenhum dos dois tinha. Certa manhã, durante o treinamento, Yamato bloqueou um ataque usando a postura do primeiro mestre, mas contrariada pelo ataque explosivo do segundo. O movimento era tão natural, tão fluido, que ele nem percebeu que havia criado algo novo, até ver as expressões nos rostos dos dois instrutores. Que foi isso? Perguntou o segundo mestre. Eu não sei. Simplesmente senti certo. Os dois mestres se entreolharam e sorriram. Está completo. O primeiro mestre declarou: vocês não estão mais obedecendo cegamente, mas também não estão se rebelando. Vocês estão adaptando-se sabiamente. Você entende, o sábio. Mas então, o mestre disse algo que Yamato não esperava. Isto é, onde 99% dos profissionais param. Eles chegam e acham que já estão prontos. Mestres, eles conseguem adaptar técnicas, conseguem combinar estilos, conseguem criar variações, e têm orgulho disso. Mas ainda é uma prisão. Você ainda está preso às técnicas que aprendeu, mesmo que consiga combiná-las de forma criativa. Você se tornou um artista habilidoso, mas não um verdadeiro mestre. Existe uma terceira estágio, o estágio final. E apenas uma pessoa, em 1000, chega lá, porque exige algo que a maioria das pessoas não tem. Não estar disposto a fazer isso. Esqueça. Capítulo 6 a transcendência silenciosa. É o estágio em que você não usa técnicas, explicou o mestre. As técnicas usam você, ou melhor, existem chega de técnicas. Só resta a resposta pura ao momento. Yamato franziu a testa. Como posso lutar sem técnicas? Você vai entender, disse o mestre. Mas primeiro, uma história. Quando eu era jovem, eu passei 40 anos estudando a espada. Aprendi 300 técnicas. Dominei 12 estilos diferentes. Fiquei conhecido como um dos melhores espadachins da região. Um dia, um velho mestre apareceu para me desafiar. Ele devia ter uns 80 anos. Mal conseguia andar direito. Aceitei o duelo, pensando seria educado. Seria repeat. O mestre fez uma pausa, o peso da lembrança visível em seu rosto. Ele me derrotou em 3 movimentos. E sabe o que mais me confundiu? Ele não usou nenhuma técnica que eu reconhecesse. Não era o estilo A, B ou C. Era nada e tudo ao mesmo tempo.
como a água, informe, mas perfeitamente adaptado a cada momento. Então ele me explicou: Jovem, você luta bem, você conhece muitas técnicas, mas você ainda está lutando. Eu não luto mais. Eu apenas respondo. Quando eu vou no ataque, meu corpo já sabe a resposta, antes mesmo da minha mente processá-la. Não há decisão. Não há técnica, apenas movimento natural. Yamato tentou entender. Mas como chego a isso? Estágio, tempo, prática e, mais importante, você precisa parar de tentar. Os próximos 5 anos foram os mais frustrantes da vida de Yamato. O mestre não lhe ensinava mais nada de novo. Yamato simplesmente lutava todos os dias contra oponentes diferentes, com estilos diferentes níveis. No início, Yamato ainda estava pensando em técnicas. Agora, eu use o bloqueio do primeiro mestre. Agora, combine-o com o contra-ataque do segundo mestre. Sua mente estava constantemente categorizando, decidindo, escolhendo, mas, lentamente, ao longo dos anos, algo começou a se dissolver. Os rótulos das técnicas começaram a desaparecer. Ele parou de pensar. Agora eu pratico a técnica X. E simplesmente comecei a fazer isso. Amdea. Durante uma luta particularmente intensa, contra 3 oponentes, simultaneamente, algo se quebrou. Ou melhor, algo se abriu. Yamato não se lembrava de ter feito isso. Nenhuma decisão durante aquela luta. Seu corpo simplesmente fluía. Ele bloqueava, atacava, girava, esquivava, tudo sem hesitar. Um único pensamento consciente. Era como assistir alguém lutar usando o próprio corpo. Quando ele terminou, todos os 3 oponentes estavam no chão. Yamato respirava calmamente, sem esforço. E ele não conseguia se lembrar de nenhuma técnica específica que tivesse usado. Seu mestre observava de longe, com um raro sorriso no rosto. Você finalmente parou de lutar, disse ele. Mas eu lutei com 3 pessoas. Não. Seu corpo, respondeu. Não havia nenhum você nele. Ali, as decisões eram tomadas. Era uma resposta pura ao momento. Este é o Ri. Você transcendeu as técnicas. Eles agora fazem parte de você de forma tão profunda que você nem percebe que estão lá. Pesquisador da Universidade de Kyoto-ken. Estuda a cognição corporificada há 22 anos. Explica quando os especialistas chegam a no mais alto nível de domínio. Algo fascinante acontece no cérebro. Atividade no córtex pré-frontal, área responsável pelas decisões conscientes, diminui drasticamente durante o desempenho. Simultaneamente, o cérebro envelhece. As estruturas assumem o controle. O especialista não está mais executando a habilidade. A habilidade está se expressando através dele, neurologicamente. É como se a pessoa e a habilidade se tornassem uma só. Capítulo 7. O mestre sem nome. Anos mais tarde, Yamato deixou de ser o garoto da aldeia com um sonho impossível. Ele se tornou um samurai respeitado. Mas, além disso, ele havia se tornado um mestre. Jovens vinham de aldeias distantes pedindo para eram seus alunos. E eles sempre faziam a mesma pergunta. Mestre, quantas técnicas o senhor conhece? Yamato-san. Responderam. Nenhum, e todos. Isso confundiu os alunos. Eles queriam números. Queriam listas. Queriam para saber exatamente o que iriam aprender. Mas Yamato havia compreendido algo que só pode ser compreendido. Após atravessar completamente Shuhari, as técnicas são apenas dedos apontando para a lua. A maioria das pessoas é tão obcecada, com os dedos, que nunca olham para onde apontam. Um dia, um jovem, particularmente arrogante, desafiou: Mestre, com todo o respeito, o senhor diz que não conhece nenhuma técnica, mas meu antigo instrutor conhece 500 técnicas. Como você pode ser melhor que ele? Yamato pegou uma espada de madeira. Ataque-me com qualquer uma dessas 500 técnicas. O jovem escolheu seu melhor movimento, um ataque complexo que havia praticado por anos. Yamato nem pareceu se mover muito. Apenas um leve ajuste de com. Uma ligeira mudança de posição e ângulo. O jovem estava no chão, desarmado, sem entender como aquilo havia acontecido. Havia acontecido. Você usou uma técnica contra mim agora há pouco, explicou Yamato.
ajudando o jovem a se levantar. Uma técnica específica, com um nome que você já praticou milhares de vezes. Ibawa. Funciona na maioria das situações. Mas eu não usei nenhuma técnica contra você. Meu corpo simplesmente respondeu ao seu movimento da única maneira que aquele corpo em particular sabia responder. Momento necessário. Não era a técnica ou código. Era a resposta perfeita para aquele momento único, que nunca existiu antes e nunca mais existirá. Essa é a diferença entre conhecer 500 técnicas e não ter nenhuma. Você está limitado às 500 opções. Sabe, eu tenho infinitas opções porque não estou escolhendo entre técnicas memorizadas. Estou criando as respostas certas na hora. Capítulo 8. A maneira universal como a história de Yamato não é apenas sobre espadas e samurais. É sobre qualquer coisa que você queira dominar na vida. Quer aprender a tocar guitarra? Shuhari? Muito bem. Shu, você copia as músicas, nota por nota, exatamente como foram gravadas. Você não improvisa. Você não adiciona seu toque pessoal. Você apenas imita até que os padrões se fixem em seus dedos sem pensando. Você começa a combinar elementos de músicas diferentes, entende? Teoria musical. E compreender os princípios por trás das técnicas. Você pegar a guitarra e a música simplesmente fluem. Você não está mais tocando música. Você se tornou a música. Você quer dominar essa arte? Shuhari. Shu, você copia o código de desenvolvedores experientes, linha por linha. Você segue padrões estabelecidos, sem questionar. Você constrói bases sólidas. Você começa a entender a sabedoria por trás de cada padrão. Reside na combinação de diferentes abordagens para adaptar as soluções. Você não escreve mais código conscientemente. Você vê um problema, e ou a solução se manifesta através dos seus dedos. A linguagem desaparece. Apenas a pureza. A lógica permanece. Você quer construir um negócio? Shuhari. Shu. Você estuda e replique modelos de negócios que funcionam. Você não tenta reinventar a roda. Você aprende com aqueles que já fizeram isso. Você começa a adaptar esses modelos ao seu nicho específico. Para ver universal. Princípios de negócios que transcendem setores. Você não segue mais modelos. Você sabe intuitivamente o que vai acontecer. Trabalhe. Como se seu corpo lesse o mercado da mesma forma que um mestre lê um oponente. O caminho é sempre o mesmo. Shuhari não é uma antiga filosofia japonesa. É a estrutura que define como a aprendizagem profunda acontece em qualquer domínio. Mas algo que ninguém te conta sobre Shuhari, algo que é o verdadeiro motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca alcança a maestria em qualquer coisa. Capítulo 9. A armadilha da geração moderna. A verdade incontestável. É isso. A maioria das pessoas hoje em dia nunca experimentará a verdadeira maestria em nada, porque se recusa a passar pelo Shu. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não gosto de seguir regras, prefiro criar as minhas próprias, sou mais criativa quando faço do meu jeito. Isso soa bem, não é? Soa como independência, como originalidade, pensar, como a criatividade. Mas é mentira. É o seu ego protegendo você da verdade incômoda. Você não quer para encontrar seu próprio caminho. Você quer evitar o trabalho árduo de dominar o caminho de outra pessoa primeiro. Yamato poderia ter dito, a mesma coisa. Mestre, por que eu preciso copiar você exatamente? Por que eu não posso desenvolver o meu próprio caminho, criar um estilo próprio do zero? Sou um indivíduo único. E se ele tivesse feito isso, ele não teria se tornado um samurai. Teria sido apenas mais um aldeão que se achava especial demais para aprender a arte da samurai. Da maneira correta, a geração moderna foi convencida de uma mentira tóxica, que devesse pular os fundamentos e ir direto para a autoexpressão, que seguir um mestre é para os em criatividade. Copiar é coisa de fraco. E o resultado? Um completo. Uma geração de pessoas que sabem um pouco de tudo e nada de nada. Pessoas que começam 47 hobbies e não dominam nenhuma delas. Pessoas que dizem: tentei aprender a tocar guitarra, mas não era para mim. Quando na realidade,
Ela simplesmente não tive paciência para passar pela fase dos sapatos. Deixa eu ser brutalmente honesta com você, sem frescuras, sem nada. Contar histórias, simplesmente a verdade pura. O motivo pelo qual você ainda não dominou aquela habilidade que diz querer dominar, não é um problema falta do talento. Não é falta de tempo. Não é falta de recursos. É porque você está tentando começar ou sem fazer chu. Você quer os resultados da maestria, sem pagar o preço. O preço da repetição obsessiva. Você quer tocar como um virtuoso, mas não quer passar 6 meses praticando escalas. Você quer programar como um profissional, mas não quer passar 1 ano copiando código de programadores melhores. Você quer construir um negócio de 8 dígitos, mas não quer passar 2 anos estudando modelos de negócios que já deram certo. Você quer pular a etapa dos sapatos porque é chato, porque é humilhante admitir que você não sabe nada e ter que copiar outra pessoa. Exatamente, porque a geração atual, nos vendeu a mentira de que somos especiais e únicos, e que não precisamos seguir o caminho de todos os mestres que nos precederam. E assim foi. E enquanto continuarmos a acreditar nessa mentira, continuaremos a ser medíocres em tudo o que fizermos verdade que o Quima. Não há atalhos. Nunca houve. Nunca haverá. Monges zen sabiam disso há 800 anos. Os samurais sabiam disso há 400 anos. Todo verdadeiro mestre, em qualquer domínio, sabe disso. Só existe um caminho, Shuhari. Então aqui está o que você precisa para fazer. Now money. Não na segunda-feira. Agora, primeiro, escolha uma habilidade, não 3, não 5. Primeiro, a habilidade que se você dominasse nos próximos 3 anos, mude completamente sua vida. Em segundo lugar, encontre alguém que já domine isso. Essa habilidade, eles não precisam ser os melhores do mundo, precisam ser 10 vezes melhores que você. Encontre essa pessoa. Se você não conhece ninguém que possa te ajudar pessoalmente, procure um especialista online, mas escolha apenas um para seguir. Seus ensinamentos. Terceiro, entre na fase do sapato com total humildade. Você irá copiar essa pessoa, com precisão, obsessiva, sem adaptações, sem do meu jeito, sem nada. Criatividade. Uma imitação perfeita. Sarah and... Sim. Será que vai parecer? Você perdeu sua identidade? Sim. Outras pessoas vão te julgar e dizer que você está agindo como um robô? Sim, ótimo. Isso significa que você está fazendo certo. Quarto, uma vez que o sapato estiver completo, e você saberá, quando estiver completo porque as técnicas irão, flua sem pensar. Então você entra no... Estude outras abordagens. Combine técnicas. Adapte. Crie variações. Questione os sábios. Quinto, continue por anos, não meses. Anos. Isso não é uma fase de 6 meses. É uma fase de desenvolvimento. Estágio que pode durar muito mais tempo. Continue praticando, experimentando e integrando. Sexto, um dia, sem perceber, você estará no auge. Você executará sua habilidade sem pensar. Você criará soluções que você nunca viu antes. Você transcenderá as técnicas. E naquele dia, você entenderá que a jornada nunca termina. Você retornará ao básico, mas com um olhar completamente novo. Uma experiência em Oxford. Pesquisador universitário, que estuda o desenvolvimento de competências. Há 25 anos conduziu um estudo com 500 mestres, em diferentes áreas: música, esportes, programação, artes marciais, negócios. A conclusão foi unânime. Todos os especialistas de renome mundial que estudamos seguiram o mesmo princípio. Padrão de 3 estágios. Primeiro, uma fase de imitação rigorosa, que dura de 1 a 3 anos. Segundo, uma fase de experimentação e combinação com duração entre 3 e 7 anos. Terceiro, uma fase de intuição e inovação. São as características da verdadeira maestria. Não encontramos uma única exceção. Nenhum mestre pulou a primeira etapa. Estágio, mesmo aqueles chamados prodígios naturais, a diferença estava apenas na velocidade com que percorriam cada um deles. Palco. Nunca a sequência. Capítulo 10.
O legado de Yamato. Yamato viveu até os 87 anos. Ele formou centenas de alunos durante sua vida, e em seu último dia, quando estava cercado por seus alunos mais avançados, um dos alunos perguntou: Mestre, qual foi o seu maior arrependimento em sua carreira? Yamato pensou por um longo momento, então disse: Meu único arrependimento é não ter começado sapato mais cedo. Perdi um ano inteiro tentando aprender sozinho, achando que era inteligente o suficiente para encontrar um jeito melhor. Se eu tivesse começado com um mestre desde o primeiro dia, teria dominado a espada um ano antes. E um ano extra de domínio é um tesouro que nenhuma quantidade de ouro pode comprar. Para todos vocês, continuou ele, olhando cada aluno nos olhos. Não façam meu erro. Se você quer dominar algo, encontre alguém que já o domine e copie essa pessoa sem erro. Vergonha, sem ego, sem pressa de adicionar seu toque pessoal. Maestria não se trata de ser original desde o primeiro dia. Trata-se de adquirir tamanha habilidade que a originalidade se torna inevitável. Essas foram suas últimas palavras sobre o caminho. E 3 dias depois, ele morreu em paz, sabendo que havia deixado a terra para trás o ensinamento mais importante que ele já recebeu. O caminho não termina, ele apenas se transforma. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas percebem. Você pensa que Shuhari se trata de aprender habilidades. Mas não é. Shuhari trata-se de quem você se torna no processo de aprendizagem. A pessoa que você é hoje, impaciente, pulando de uma coisa para outra. Outra pessoa, que busca resultados sem processo, jamais alcançará a verdadeira maestria. Mas existe outra versão de você. Uma versão que tem a paciência de copiar perfeitamente. Isso tem a humildade de admitir que nada sabe. Tem a disciplina de praticar a mesma coisa 1000 vezes. Isso demonstra a sabedoria de compreender que o caminho mais longo é o mais rápido. Essa versão de você já existe, esperando que você pare de procurar atalhos, esperando que você aceite o único caminho que funciona. Shuhari não é apenas um antigo método de aprendizado japonês. É um espelho. E o que você vê quando se olha nesse espelho revela tudo sobre quem você será daqui a 5 anos. Você vê alguém disposto a começar como um completo iniciante? Sem ego, sem pressa? Ou você vê alguém ainda está procurando o truque, o atalho, o jeito de evitar o trabalho, porque só uma dessas pessoas vai dominar verdadeiramente algo, e você sabe o que é. A questão não é: o sistema Shuhari funciona? A questão é: você está disposto a pagar o preço que a maestria exige? Yamato era apenas um rapaz do campo, sem talento especial, sem linhagem nobre, sem vantagens. A única coisa que ele tinha era disposição para obedecer completamente antes de questionar, para imitar perfeitamente antes de inovar, para domine o básico antes de buscar o avançado. E isso o transformou de um ninguém em um mestre, cujo nome era lembrado por séculos. Você tem a mesma escolha que ele teve. O mesmo caminho é aberto a você. Você quer passar os próximos 5 anos tentando encontrar uma maneira melhor que não existe. E daqui a 5 anos, você gostaria de estar exatamente onde está hoje, sabendo um pouco de muitas coisas e nada de nada? Ou prefere pagar o preço da maestria e tornar-se extraordinário em tudo o que se propuser a fazer? A maestria está à sua espera, mas não vai te encontrar. Você tem que caminhar até lá, passo a passo, repetição por repetição. Depois. O caminho antigo. O caminho é testado. O caminho funciona. Se este vídeo lhe trouxe algo novo para mais ensinamentos sobre aprendizado e domínio, convido você novamente a se inscrever no canal agora e ativar o sino para receber notificações. Não perca o próximo conteúdo. E me conte nos comentários, qual habilidade você gostaria de desenvolver? Mestre em Shuhari? Escreva aqui embaixo. Além disso, tenho outro convite para você. Se você gosta de conteúdo relacionado à psicologia e filosofia, vou deixar aqui o link para o meu novo canal. Está na descrição do vídeo, onde publico conteúdo sobre esses assuntos. Ainda é bem pequeno,
canal, mas estou trabalhando duro para trazer conteúdo de qualidade para lá também. Se você chegou até aqui, muito obrigado por sua atenção. Você é um dos poucos que estão realmente dispostos a aprender. E isso já o diferencia de 99% dos outros. Pessoal, agora, podem começar. Digitem Shu, e daqui a alguns anos vocês vão ver. Voltei, e não vou acreditar que você era a mesma pessoa. Até o próximo vídeo, e uma ótima jornada na sua transformação.